Olá, alunos, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro e nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade ao desenvolvimento das nossas aplicações, né, resolvendo a nossa lista de exercícios. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir, de se inscrever e ativar o sininho aí para estar sempre recebendo as novas aulas e as nossas notificações, ok? Beleza? Então vamos lá com acesso à nossa lista, né? A nossa primeira atividade agora, né? A gente está trabalhando com estruturas de controle, tudo bem? O if e o else. E na nossa primeira questão ele pede assim, olha, crie um algoritmo que leia um número e alerte quando o mesmo for maior do que 100, beleza? Então vamos lá, você cria o seu projeto aí, ele já vai criar a nossa estrutura inicial. Então no primeiro passo ali, vamos criar as nossas variáveis, né? A nossa variável número, que vai ser lida, número do tipo quê? Vamos olhar para o nosso exercício aqui, né? Ele fala um algoritmo que leia um número, ele não especifica se é um real, se é qual tipo, né? Então, dessa forma, vamos colocar aqui um número real, ok? Para fazer essa leitura, tudo bem? E vamos imprimir na tela, né, a mensagem para que tipo de informação o nosso usuário vai estar digitando, tudo bem? Então, vou colocar aqui, né, write, digite um número. Ok? Então, dou aqui 2 pontos, dou um espaço, ponto e vírgula para finalizar e vou fazer a leitura desse número, utilizando a minha função de entrada, readLN, né? E vou colocar aqui o nome da minha variável, readNúmero. Agora sim, né, vou começar a construir a minha estrutura de controle. Tudo bem? Então, if, ok? Então, if número for, né, maior que quanto? Maior que 100. Então, né, tem, né, faça. E aqui eu tenho que iniciar agora, nessa minha estrutura de controle, com begin, tudo bem? Begin o início. Se eu tiver mais de uma de uma instrução aqui, né? Mais de uma função que eu vou estar colocando. Né? Então, eu já vou mostrar para vocês, né? Colocando aqui a função write, e aí eu coloco a minha mensagem, número maior que 100. Tudo bem? E eu vou fazer o seguinte, o que eu quero que vocês gravem aí no nosso curso, sempre que eu tiver um valor que ela vai ser um limiar, o que eu recomendo fortemente é que vocês utilizem uma variável, tudo bem, para guardar esse valor. Então, vou colocar aqui, ó, vou criar uma variável chamada limite, também do tipo real. E aí eu posso iniciar essa minha variável aqui no início com o valor 100. E aqui eu coloco, se o meu número é maior que o meu limite, então, né, eu posso estar colocando agora na minha mensagem agora também o meu limite, que nesse caso é o meu valor 100, que foi inicializado, e imprimir na tela. Ok? Eu posso melhorar, né, o nosso exercício fazendo como aqui, ó. Vamos lá? Né, informando quando ele é maior. Então, já como ele colocou quando, né, mas eu também poderia colocar o se não, né, caso eu poderia também colocar essa informação, que o número é menor que 100. Mas vamos seguir o roteiro no nosso exercício, perfeito? Então, vamos testar a nossa aplicação, ok? Aqui, já com a nossa estrutura, digite o número, perfeito, criei as duas variáveis. E, professor, por que o senhor falou isso aqui? Porque é interessante a gente criar uma variável para as nossas variáveis que vão estar recebendo limite, por exemplo. Porque se você lá na frente precisar alterar esse valor, seja 200, 300 ou então no seu código, então você só altera na variável que você está definindo. E aí você não precisa necessariamente mexer em todo o seu código. Perfeito? Então, bem simples aqui, vamos lá, pressionar F9 para executar. Lembrando, o que faltou aqui, professor? Se a gente executar, ele vai iniciar e já vai encerrar o nosso projeto, tudo bem? Perceba que no nosso campo aqui, vou aumentar, então para aumentar o caractere aqui, eu vou clicar aqui em propriedades, clicar no botão direito aqui na barra de título, propriedades, tudo bem? E vou aumentar aqui, né, o nosso, e vou alterar a nossa cor para ficar ter um pouco mais de destaque, né, texto da tela, vou colocar a cor verde aqui, tudo bem? Então ele já aumentou aqui pra gente, e ele pede, né, pra gente digitar um número, então vou digitar aqui o número 90, e ele executou e parou. Lembrando que, para que ele não feche imediatamente, vamos colocar uma função aqui de read n, ok? No final, só para ele parar a execução aqui e não fechar imediatamente. Tudo bem? Então, pressionar aqui F9, digite o número, ok? Número 90. E aí ele não mostrou nada. Por quê? Porque ele não vai imprimir nada na tela. Por isso que é interessante a gente sempre mostrar, né, independente do resultado,
colocar um else, por exemplo. Nós podemos colocar aqui, ó, begin. Lembrando que para colocar um outro campo aqui, o else, eu vou precisar tirar esse ponto e vírgula aqui, tudo bem? E aqui no final eu posso colocar uma outra mensagem dizendo, tudo bem, que esse número é menor que o limite. Menor que 100. Tudo bem? E eu vou pressionar agora F9. Vamos lá? Então, no F9 aqui. Então, número 90. Então, o número é menor do que o valor, né? Valor 100. E aí perceba que está tudo bagunçado, né? Lembra lá que o professor ensinou para vocês, né? Que a gente pode utilizar definir, né, a quantidade de casas decimais e o número, do campo de inteiros. Então, eu vou ensinar para vocês agora 2 itens importantes para a gente estar trabalhando com o Pascal aqui, ok? Uma é a função trunc, perfeito? E a outra, senhores, é aqui a gente ajustar, né? Perceba que o caractere acentuado não está aparecendo. Então, vou clicar com o meu botão direito, vou resolver primeiro essa questão, botão direito, eu vou aqui em configurações do arquivo, codificação e vou marcar essa opção aqui, ó, UTF-8, ok? Com marca de ordem byte. Perfeito? Então, eu já clico aqui em alterar arquivo. E agora, no limite, eu vou colocar aqui, ó, trunc. Tudo bem? Vou chamar uma função trunc, ou seja, ela vai pegar a parte inteira do meu número para ser exibida. Então, vou colocar aqui trunc, né, e o meu valor do limite aqui. Beleza? Vamos lá, vamos fazer esse teste. Pressionando agora aqui F9 para a gente. Né, vamos testar aqui, ó. Olha só, agora apareceu normalmente a nossa impressão. Tá? Vou colocar o valor 90. E ele fala, número menor que 100, né? Exatamente essa mensagem que nós queríamos. Ele só pegou a parte inteira do nosso número. Bem, mesmo sendo um número real. Ok? E né, se eu digitar agora um número maior que 100, né, vamos testar aqui, ó, número 150. E ele diz, número maior que 100. Perfeito? Então essa foi a nossa primeira questão, aprendendo, né, a utilizar ali o if, o else, o begin, e a partir daqui nós estaremos desenvolvendo todos os nossos outros exercícios. Beleza? Então, bem claro aí, né, bem tranquilo. Se você quiser acompanhar, olhar, pausa esse vídeo, né, e aí você faz a digitação, faz o exercício e aí depois vai testando para que você possa assimilar melhor. Beleza? Então vamos lá para o nosso próximo exercício. Né? Crie um algoritmo que leia uma senha fornecida pelo usuário composta por caracteres para informar se a senha é válida ou inválida. A senha do sistema corresponde à palavra Pascal. Então o algoritmo não faz distinção de maiúsculas e minúsculas, tudo bem? Então vamos lá, vamos testar aqui. Vamos pegar agora, né, a nossa variável. Vou deletar tudo aqui, ok? A gente começar do zero. E o que eu vou ter agora, senhores? Eu vou ter que ter, né, uma senha, uma password, né? Você pode colocar também como o nome da variável. E essa variável vai ser do tipo o quê, senhores? Vai ser do tipo string, perfeito? Tá aí tudo bem? Então a gente vai continuar também utilizando o if else. Então, se, né, o meu password, ok, foi igual ao quê? Qual é a palavra? Né? Pascal, né? Essa é a nossa senha. Então, se, né, o password foi igual a minha string Pascal, então ele vai fazer o quê? Ele diz para imprimir na tela aqui o quê? É a mensagem, né? Write, tudo bem? O quê? Senha válida. Senha válida. Tudo bem? Do contrário, else. Perfeito. Senha inválida. Senha inválida. Vamos fazer um teste aqui para saber se ele vai exigir de nós o begin e o if e o end. Sim, né? Então ele pede, né, que nós venhamos, né, a utilizar. Uma coisa interessante aqui, ó, que a gente também esqueceu, né, lembrando o nosso processo é sempre, né, colocar aqui, ó, entrada. Tudo bem? Entrada e processamento. Sempre bom, né, a gente comentar aqui para fazer. E o que a gente esqueceu aqui de fazer a entrada, né, o principal. Então, vamos colocar aqui, né, write na tela, ok? E digite sua senha. 2 pontos, dou um espaço, fecho aqui, ponto e vírgula. E aí eu vou fazer essa leitura. Então, read ln, tudo bem? E vou salvar na minha variável password. Ok? Então, essa foi a minha entrada. E aí eu faço, né, agora, né, a comparação aqui da minha string aqui. Lembrando, né, que agora eu tenho que colocar aqui o meu begin, o meu end, tudo bem?
E encerrar aqui também, né? Begin. Sempre bom fazer a indentação, né? Que é esse espaço que você dá entre os campos aqui. Ends. Tudo bem? Pronto. Vamos testar? Então, F9 aqui. Pede aqui, digite a sua senha. Vou pegar aqui, ó, vou reduzir um pouco mais a nossa área aqui. E vou tentar aumentar aqui o nosso caractere para a gente poder ver bem legal. Tudo bem? Então vamos lá, né? Senha Pascal. Ok? Então, senha válida. Beleza, perfeito. Como ele fala que ele não faz distinção de maiúsculas ou minúsculas, então vamos pressionar F9. E vamos fazer um teste aqui, né? Pascal. Ok? Senha inválida. Perfeito? Então, tá jóia aí o nosso algoritmo aí, né? A nossa questão 2. Perfeito, senhores? Então vamos lá, né? A nossa próxima questão. Mais uma vez, se quiser, pausa o vídeo, faz as anotações, verifica, testa e codifica, ok? Enquanto nós passamos para a próxima questão. Questão 3 agora, senhores. Crie um algoritmo que leia um número e alerte quando o mesmo estiver entre 100 e 500, beleza? Então como é que eu vou estar fazendo isso daqui, né? Ele vai abrir uma mensagem. O que eu vou fazer aqui? Da mesma forma, o que é interessante a gente fazer aqui? É pegar, né, esse valor, criar limiar inferior e superior, nesse caso os mesmos valores aqui, né, e imprimir, né, quando ele está dentro do intervalo e quando ele está fora, tudo bem? Por mais que o meu algoritmo a minha questão ela não peça, mas você pode, né, incrementar e melhorar, né, essa visualização do seu problema, tudo bem? Então vamos lá, né? Primeira coisa, né? O que eu vou colocar? A gente tem dois limiar. Então, vou colocar o limiar inferior. Ok? Vou criar uma variável chamada limiar inferior. E do tipo inteira. E um limiar tipo superior. Tudo bem? Limiar superior e inferior. Ok. Do tipo inteiro. Mais uma vez, lembrando que é interessante isso, né? E de fato, eu vou ter agora quem? O meu número. Tá? O meu número do tipo inteiro. Ok? Também aqui. Por que isso é interessante pra gente? Porque, né, se eu precisar alterar lá na frente, né, eu não vou precisar me preocupar, né? Então, eu venho aqui, begin, né? Então, eu vou iniciar, né? Então, limiar, vou dar uma dica para vocês agora, quando você quiser completar, você digita o início da sua variável, aperta Ctrl o espaço, e aí ele vai aparecer os nomes das variáveis disponíveis. Então, vou colocar aqui limiar inferior, né, recebendo o valor 100, e, né, o limiar Ctrl espaço, limiar superior, recebendo o valor 500. Tudo bem? E vamos fazer a entrada do nosso número, né? Vamos fazer a leitura. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem, write, na tela. E vou colocar aqui, né? Ó, digite um número. Digite um número. Fecho aqui as minhas aspas simples. E faço a leitura. Read n, ok? E o valor que eu quero, né? A variável que eu quero. Que nesse caso é a variável número. Tudo bem? Então, beleza, já fiz a minha entrada, o que eu precisava ter como entrada. E aí agora vou fazer o processamento dessa informação, beleza? Então, como é que eu faço isso daqui, senhores, né? Se, né? If, ok? Se e aí eu vou literalmente programando e dizendo o que eu quero fazer, tudo bem? Então, se o meu número for maior que quanto? Maior que 100. E end, né? End. O meu número for o quê? Ele for menor que 500, ou seja, ele vai estar dentro do intervalo, então tem, ok? E aí eu vou colocar aqui, né, begin. E aí no meu begin eu vou colocar aqui, ó, write, né, número, aspas simples, e eu coloco a minha mensagem, número dentro do intervalo de, dou um espaço e aí eu coloco, né, eu posso colocar os meus valores aqui, ó. Vou dar um enter só, limiar inferior. E aí eu posso colocar uma outra mensagem dentro do intervalo de limiar inferior, que é o meu valor, ok? E coloco aqui uma vírgula e
coloco também aqui o meu limiar, o quê? Superior. Tudo bem? E aí eu fecho a minha impressão. Tudo bem? E aí, para ficar até mais organizado, ó, vou colocar aqui, né, as minhas informações. Tá, vou utilizar o write n, ok? Se a gente quiser imprimir mais alguma coisa no final. Tudo bem? E agora o que eu vou fazer aqui, né? Se não, o que eu vou fazer agora? Posso imprimir também na tela uma mensagem, né? Então vou colocar aqui o meu begin. Tudo bem? E vou colocar essa mesma mensagem, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, a diferença é que eu vou colocar fora do intervalo. Tudo bem? E vou imprimir na tela. Então tá aí o nosso código, né? Bem simples, o nosso processamento que já vai gerar a nossa saída. Perfeito? Então vou pressionar F9 aqui. E aí o que deu aqui? Olha só, ele não é como o C, né? Porque o C ele tem essa ordem de precedência, né, na linguagem C. Então para isso eu tenho que, né, definir quem eu vou resolver primeiro. Nesse caso eu vou colocar a minha comparação, o meu operador de comparação aqui, ó, dentro, né, de um parênteses, tudo bem? No caso do Pascal aqui eu preciso fazer isso. E vou colocando aqui, né, agora vamos pressionar F9. Colocamos, né, digite o número. Então vou colocar o número 80, vou, né, e aí ele diz aqui, ó, número fora do intervalo de 100 e 500, tudo bem? Era isso que a gente queria. Vamos lá? Vamos testar os três casos? Então, F9. F9 agora, o valor 250. Então, dentro do intervalo de 100 e 500. Perfeito, era isso que a gente queria. E o F9, mais uma vez, vamos colocar o valor 600. Então, número fora do intervalo de 100 e 500. Interessante, né? Então, se eu precisasse lá na frente, senhores, sempre pensando assim, né? Você já vai aprendendo a programar. É interessante que eu já defina esses limiares, toda vez que eu for trabalhar com limite, com alguma coisa assim, que eu já crio uma variável específica, né? E se eu precisar alterar, lá na frente eu não vou precisar, né? Fazer esse ajuste. Nesse caso aqui, olha como o professor fez, né? O professor acabou colocando, né, o valor normal. Mas agora que vocês vão ver a diferença. Se eu precisasse alterar de 100, eu ia ter que alterar em cada linha do código. Dessa forma, quando eu utilizo o quê? Eu utilizo a minha variável, né? Se eu mudar lá em cima, eu não vou precisar mais aqui, né? E o meu número for menor que o meu limiar superior, né? Se eu alterar os meus valores aqui na minha variável, eu não vou ter mais essa preocupação de fazer essa alteração no meu código. Basta alterar nas primeiras linhas. Beleza? Então fica a dica aí mais uma vez. Pare, ver com atenção, tudo bem? E vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, senhores. Né? Crie um algoritmo que leia duas notas para calcular a média do aluno e determinar se o mesmo foi aprovado ou reprovado. A média de aprovação é 7. Tudo bem? Então a gente já tem a nossa média aqui. Então vamos lá, né? Então a gente tem um procedimento bem simples aqui, né? Vou fazer o seguinte, para a gente aproveitar essa estrutura aqui, não, vou começar do zero, né? Sempre do zero aqui para a gente não se confundir e não utilizar um código e acabar errando. Beleza? Então eu vou ter o quê? A nota 1. Vou ter uma nota 1. Geralmente as nossas notas são do tipo real. Ok? Então eu vou ter a nota 2. Eu vou ter o quê, senhores? A minha média, que vai ser o cálculo. Lembrando que também a minha média é do tipo real. E aqui também do tipo real. Perfeito? O que mais eu vou precisar aqui, senhores, né? É a minha média de aprovação. Então, vou colocar aqui, ó, média aprovação. Aprovacão. Tudo bem? Tipo real. Lembrando que, nesse caso aqui, ela vai ser o nosso limiar, né? Vai ser o nosso limite. Então, a minha média aprovacão vai ser o quê? Vai receber o valor, quanto que ele me diz lá? O valor 7. Se o aluno tirar maior que 7, ele entra. Ele é aprovado, tudo bem? Maior ou igual a 7. E vamos lá, né? Então, o primeiro passo é fazer a entrada de dados, ok? Então, write aqui, ok? Nota 1, ok? Dou 2 pontos, um espaço, fecho aqui e faço a minha leitura, read ln. Então, nota 1. Então, fiz a minha primeira leitura da nota 1. Vou aproveitar esse mesmo código, a mesma instrução, e vou copiar aqui embaixo. Agora, né, alterando para nota 2 e a minha variável também para nota 2.
ok? Então foi a nossa etapa de entrada de dados. Agora vamos para o processamento. O meu processamento, primeiramente, vai ser o quê? Vai ser, né, o meu cálculo da minha média. Então a minha média vai estar recebendo quem? Vai receber a soma das notas, então eu vou colocar primeiro, fazer a primeira dessa soma, nota 1 mais a nota 2, ok? Entre parênteses. E vou dividir pela quantidade de notas, que no nosso caso aqui é apenas 2 notas, ok? E aí fecho. E agora, com base nesse cálculo que eu fiz, eu vou fazer o processamento, tudo bem? Então eu vou verificar, olha, se, né, o meu if lá, se a minha média for o quê? Maior ou igual a quanto, senhores? Igual a 7? Ok, então, o que ele vai ter que dizer para o meu aluno? Que meu aluno foi aprovado. Então, vou colocar aqui, ó, begin, tudo bem? E vou colocar a minha mensagem aqui. Write, aluno aprovado. Ok? Do contrário, né, se ele tiver, né, e o professor, mais uma vez aqui, né, pelo hábito que a gente tem ali de receber, o professor utilizou 7, né? Então, vou alterar agora utilizando a nossa variável, a nossa média de aprovação. Então, se a minha média for maior que ou igual à minha média de aprovação, aí sim, ó, ficou legal, que nesse caso eu iniciei lá na frente, né, é 7, efeito aluno aprovado. Do contrário, venho aqui, begin, and, e coloco aqui, né, que o aluno foi reprovado. Tudo bem, senhores? Tirando aqui nosso ponto e vírgula, né, para não dar um erro de sintaxe. Ok, então tá aí o nosso código, né, para essa questão. Então já faço o meu processamento. Vamos lá, vamos executar? Então, F9. Uma coisa interessante também aqui, senhores, a gente está trabalhando com nota, né? É sempre interessante que o nosso usuário saiba qual é o range dessa nota, né? Qual é o range ali, qual é o intervalo dessa nota. Então, eu vou fechar aqui rapidamente e vou colocar aqui, ó, nota de 1 até 10. Sempre informar, né, que para o usuário ali, ó, de 1 até 10 ali, ok, para que o meu usuário saiba sempre, né, qual vai ser o valor que ele tem que entrar, intervalo de notas, para não dar erro. Então eu coloco aqui, ó, nota 1, né, de 1 até 10, o aluno tirou 9, nota 2, o aluno tirou 8 e a mensagem aluno aprovado, perfeito? Então eu vou vir aqui, vou fechar, vou executar novamente o nosso código. Então vou colocar aluno tirou 5 e aluno tirou 6. Então aluno reprovado, beleza? Então era exatamente isso que nós queríamos, né, o comportamento que nós queríamos aqui na nossa aplicação. Bem simples, não? Mais uma vez, utilizando a nossa estrutura, utilizando as nossas variáveis, né, de limite ali, onde eu posso estar ajustando mais na frente, né, caso seja necessário, ajustando a média e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Então, nossa quinta questão agora, né? Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é ou não divisível por 5. Lembra? Nesse caso aqui nós vamos precisar o que, senhores? Utilizar, né, o mod, né? E o que é o mod? Né? O mod ele vai calcular o resto da divisão. Então, se um número ele é divisível por 5, então o resto dessa divisão, ou seja, o mod dela, vai ser o quê? Vai ser 0. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos fazer o nosso teste aqui. Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar o nosso valor. Vou, né, deletar aqui novamente. Vamos começar tudo do zero. Ok? Sempre que você saiba, né, o processo, né, conheça o processo aqui. Então, o primeiro passo é um número, né? Então, vou colocar nesse número aqui do tipo inteiro, integer, né? E aí, o que eu vou fazer agora aqui, né? Minha entrada, fazer a leitura do meu número. Então, write, né, aspas simples, número, ok? Fecho as minhas aspas, ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer readln, né? Readln, né? Número, ok? E aí meu ponto e vírgula aqui, fiz a leitura do meu número. Essa foi a minha etapa de entrada. E aí vamos fazer, né, o processamento. Vamos chegar aqui no processamento. Vamos lá. O que ele fala, né? Verificar, né, se ele é divisível ou não por 5. Então eu vou colocar aqui, ó, if, né? If o que, senhores? O meu número, né? Mod, ok? A palavra-chave mod. Mod quanto? Mod 5. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso aqui, ó, colocando isso entre, né, parênteses. E aí eu vou comparar se esse valor é igual a quanto? É igual a 0.
E aí eu fecho aqui, ó. Tudo bem? Então, se o meu número, o resto do meu número, né, o número mod 5, o resto do meu número dividido por 5 for igual a 0, então ele é, né, divisível por 5. E aí eu posso colocar uma mensagem aqui, ó, begin, end, né, e escrever a mensagem, ó, write número divisível por 5. Nesse caso, eu poderia também, né, até fazer um ajuste, já que é 5, eu poderia colocar aqui, né, o número, né, o divisor, ok? Criar uma variável para esse divisor aqui, ó, e eu vou dar sempre essa sugestão para vocês, tá? E aí eu posso inicializar esse divisor aqui, ó, com, né, o valor quanto o valor 5. E aqui, no meu algoritmo, eu posso, né, alterar para divisor. Perfeito? Professor, e qual é a diferença agora? Né? A diferença é que se eu quiser alterar esse algoritmo para ser divisível por 7, por 8, basta eu alterar a inicialização da minha variável. Tudo bem? Então, número divisível por, né? Posso colocar aqui, né? Vírgula, e aí eu coloco o meu divisor. Tudo bem? Se não, né? Se não, vai ser o quê? Vou tirar meu ponto e vírgula aqui de end. Se não, ok? E aí eu venho, né? Meu begin, end, agora sim corretamente, ali, né? E vou colocar aqui, ó, uma outra mensagem também, né? Número não divisível por, né? Pelo divisor que eu coloquei ali. Tudo bem? E agora a gente testar, né? Testar aqui o nosso algoritmo, tá? Vamos selecionar F9. Então vamos colocar aqui o nosso valor, 25. 25, número divisível por 5, beleza? Ok, era exatamente isso que nós queríamos. Então vamos colocar um outro valor aqui. Então, número 28, número não divisível por 5, beleza? Então, essa foi, né, a nossa quinta questão. E a nossa sexta questão? Olha só, quando você trabalha com variáveis, é interessante, né? Você está trabalhando ali, fazendo as alterações. A questão 6, ela diz assim, olha, cria um algoritmo, né, que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar. Como é que a gente sabe se um número é par ou ímpar? A gente sabe se esse número é par ou ímpar se ele é divisível por 2. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, que nós fizemos ainda há pouco, né? Criamos uma variável e dizemos que o divisor é igual a 5. Agora eu vou só alterar aqui, ó, divisível por 2. Então, antes de alterar a mensagem, eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó, vou pressionar F9 para a gente fazer o teste de execução. Só fiz alterar, né, a inicialização da minha variável divisor ali e vou colocar aqui, ó, o 20. O 20 é divisível por 2? Né? É divisível por 2. Tudo bem? Próximo. O 21 é divisível por 2? Não é divisível por 2, ok? Então, como eu já sei isso, eu sei que quando ele é divisível por 2, o que ele é? O número é par. Olha só, estou aproveitando a mesma estrutura. Agora eu só preciso tirar, né, o divisor, que eu só preciso dizer se meu número é par ou ímpar. Tudo bem? E, né, se ele não for, ele não é par. Tudo bem? E aí eu coloco a minha mensagem da tela. O número não é par. Vamos lá? Vamos fazer um teste, ó. Bem simples, né? Utilizamos toda a nossa estrutura anterior e agora, né, simplesmente, né, só fizemos, né, alterar as nossas, a nossa etapa de saída, né, a nossa mensagem de saída. Então, vou lá 20, 20 é um número par, era exatamente isso que eu queria, tudo bem? E o número 21, né? Então, número não é par. Beleza, senhores. Então, essa foi a nossa, né, a nossa segunda semana. Vamos para a nossa, dando continuidade à nossa lista, a nossa terceira semana aqui, ó. Senhores, crie um algoritmo que leia dois valores diferentes e determine qual é o maior, beleza? Algoritmo bem simples, né? Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui, né? Começando do zero. Ok. Deletando tudo aqui de novo. Então, eu vou ter um valor número 1, pode ser real também, ok? Ele não define aqui, ele não te diz, né? Número 2, integer. E ele quer dizer, né, quem é o maior aqui. Bem simples aqui. Mais uma vez, usando a nossa estrutura de controle. Primeiro passo, né? Entrada, ok? Nosso procedimento de entrada. Então, write, mensagem, número 1, ok?
pede para o usuário digitar um número, né, número 1 ali, e vamos fazer a leitura. Então, read LN, ok? Então, número 1. Perfeito. Vou utilizar esse mesmo código e vou colocar, né, para fazer a leitura do meu segundo número, né? Número 2. Ok, número 2 aqui, ó. Beleza, né? Então pronto. Agora vamos fazer etapa de processamento. Já fiz a entrada, né, dos dois números e vamos checar. Então vou chegar aqui, ó, if. If o que, senhores, né? If, se o número, né? Lembrando a nossa questão, né? Vamos lá? Leia dois valores e determine quem é o maior. Então, se eu vou dizer que o número maior, né, vai ser, eu vou ter que checar essa condição. Então, vem aqui, olha, se o meu número 1 for maior que quem? O meu número 2, então, né, tem. Então, vou colocar aqui, ó, begin, né, inicio, e vou escrever na tela, ó, write o que, senhores? Né, o número. Aí eu posso colocar, né, complementar a minha mensagem aqui, ó, o número, né, dou um espaço, e aí coloco aqui o meu número 1. Aí eu posso botar outra mensagem, é maior que, ok, fecho aqui em aspas, o número 2, ok? Senhores, qual é a condição inversa, né? A condição inversa é quando, né, ambos, né, ali, né, no caso, o meu número 2 é maior que o número 1. Então eu posso simplesmente colocar um else aqui, ó, e colocar, né, também aqui, vou tirar aqui ponto e vírgula, e vou colocar a mensagem na tela agora aqui, ó, que agora o número 2 é maior que o número 1, né, só apenas invertendo os meus valores ali. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer esse teste agora, né, bem simples a nossa questão, né, a parte de processamento, a nossa etapa de processamento. Vamos pressionar agora aqui F9, beleza, senhores? E vamos calcular aqui, ó. Olha só, número 1 é o 20, número 2 é o 30. Então, o número 30 é maior que 20, tudo bem? Então, o que o professor, o que ficou faltando aqui, ó? Ficou tudo junto, né? Acrescentar um espaço aqui, ó, para melhorar aqui a nossa execução, né? Vamos lá? Agora eu vou inverter. Vou colocar o número 20 e o número 15. Então, o número 20 é maior que 15. Tudo bem? Perfeito, senhores. E tá aí a nossa questão. Uma outra coisa que a gente poderia acrescentar e melhorar lá na frente é quando os números fossem iguais. Tudo bem? Se não é de caso, ele vai colocar 20 maior que 20. Mas, basicamente, para esse algoritmo, ele não pede para a gente tratar isso, mas é interessante que a gente sempre observe, né, esses detalhes aí de execução. Perfeito, senhores. Vamos lá, agora a nossa segunda questão, né? Crie um algoritmo que, após receber o salário bruto, calcule o salário líquido, descontando 10% quando o salário bruto for menor que R$2.000 e quando o salário e descontar de 20%, ok? No final, exiba o salário líquido, perfeito? Então, ok, vamos lá, vamos checar aqui a nossa execução. Como é que nós vamos fazer? Então, vou deletar aqui a parte de processamento, vou deletar aqui também a nossa entrada, tudo bem? Senhores, ele fala, né, os termos, e é interessante que a gente, né, sempre observe, né, esse termo, né? Tudo que ele coloca lá no nosso problema. Então, o primeiro ponto aqui, ele fala, olha, salário bruto, tudo bem? Então, esse é um tipo de variável o quê? Do tipo real, né? Então, tem lá 300,50 centavos, né? Então, tem números e tem casas decimais. Ele pede como saída que eu calcule, né, o meu salário líquido. Então, eu já vou colocar aqui, ó, meu salário líquido aqui, também do tipo real. Perfeito. Que mais, senhores, aqui que eu vou ter? Eu vou ter também o tamanho do meu desconto. Então, vou colocar meu desconto de 10, ou, né, eu vou colocar o desconto 1, tipo 1. Posso colocar aqui, ó, desconto tipo 1, utilizando exatamente aquela ideia das variáveis, que também é do tipo real, e desconto tipo 2, ok? Que nesse caso também é o real. Então, eu tenho dois tipos de desconto, 1 e o 2, né, que eu vou estar inicializando. E vamos lá, né? Qual é o próximo que eu tenho aqui de informação que eu vou precisar trabalhar? Eu vou precisar saber, né, se é maior ou menor que 2.000. Então, o meu limite, né, de desconto ali. Meu salário, né? O meu limite. Limite desconto. Vou colocar aqui, né?
que é também do tipo real. E aí eu vou, né, agora trabalhando, inicializando as minhas variáveis, tá? Só corrigindo aqui, né, os meus valores. Então eu vou inicializar o meu desconto, meu desk, Ctrl espaço, tipo 1, né? Inicializar aqui para a gente ganhar tempo. É de quanto? 10%. Quanto aqui é 10%? Eu posso, né, pegar e dividir esse valor aqui e já calcular ele. Então, 10% é 10 dividido por 100. Tudo bem? E o meu desconto, tipo 2, é o quê? É, né, 20%. Então, 20% é o quê? 20 dividido por 100. Perfeito. E o meu limite? O meu limite para esse desconto, ele é de quanto que ele me fala aí? R$2.000. Tudo bem? E aí vamos fazer a nossa entrada. A nossa única entrada é o quê? É o nosso quê? Nosso salário bruto. Então vou emitir uma mensagem na tela dizendo aqui, olha, salário bruto. Salário bruto, né? Dá um espaço, R cifrão, dá outro espaço aqui, e aí eu coloco aqui, né? Receba essa mensagem na tela e faça a leitura do meu salário bruto. Então, read LN, salário bruto. Já fiz a minha leitura. Agora eu vou fazer o processamento dessa informação, de acordo com como ele está falando lá. Então, se, né, if, ok, se o meu salário o quê? O meu salário bruto for o quê? For maior ou igual, né, a quanto? Ao meu limite de desconto, né? Lembrando, né, que nesse caso é R$2.000, então ele vai fazer o quê? Né? O meu desconto vai ser maior, meu desconto vai ser de 20%. Então vou colocar aqui, ó, begin, ok? E vou, né, colocar o meu salário líquido. O que eu quero calcular é meu salário líquido. Então meu salário líquido, ok, vai receber o quê? Vai receber o salário bruto menos quem? O próprio salário bruto vezes o desconto. Que tipo de desconto? Desconto do tipo 2, né? Por que, professor? Porque esse valor é maior que o meu limite. Uma outra forma de você interpretar isso aqui para utilizar na ordem seria, olha, se o meu salário for menor, e aí eu vou deixar dessa forma para vocês, vai depender muito do seu raciocínio, se o meu salário bruto for menor que o limite do meu desconto, então, né, vai ser o meu salário bruto menos o salário bruto vezes quem? O meu desconto do tipo 1, que nesse caso é só 10%. Tudo bem? E eu vou deixar dessa forma. Se não, né, só pode ser maior ou igual. Então, nessa questão, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu begin, o meu end aqui, né? E vou calcular também o meu salário líquido. Agora, de que forma, senhores? Vai ser o meu salário bruto menos o salário bruto vezes o desconto do tipo 2. Legal? Pronto, tá feito. No final, eu vou gerar minha saída. Então, vou colocar aqui, ó, saída, né, comentado, né, espaço, barra, barra, e vou colocar que o meu salário líquido, ó, write ln, ok? Que o meu salário líquido é, dois pontos de espaço, cifrão aqui, fecho as minhas aspas simples e coloco aqui, ó, salário líquido, que é o que ele quer que eu informe, tudo bem? Para isso, o que eu vou mostrar para vocês aqui algo interessante. Eu vou colocar, né, justamente, né, definindo o número de casas decimais. Então, vou colocar 10 casas decimais para a parte inteira, 10 casas para a parte inteira e 2 para a parte decimal, ok? Então, 10 na parte inteira, já que é um número real, e 2 casas decimais na parte, né, decimal ali. Tudo bem? E vou colocar ponto e vírgula aqui. Vamos executar a nossa aplicação. Então, essa aplicação, diferente das outras, né, como eu vou imprimir só uma mensagem, o cálculo é diferente, interessante que ela fica bem dividida, né? Entrada, a etapa de entrada, processamento e saída, beleza? Então, vamos lá. Pressionar aqui F9, vamos executar. Então, o salário bruto do meu funcionário, 1.800. Então, o salário líquido é 1.620. Como é que eu sei? 10% é 180. 180 menos 1.800
1.620. Beleza, era exatamente isso que eu queria. Tudo bem? E vamos testar agora para outra opção, né? Pressionar aqui F9, o meu salário bruto. Meu salário bruto agora é de 2.000, né? Então, nesse caso ali, né? Quando, né? Ele vai fazer o desconto, nesse caso de 20%, o salário líquido do meu usuário, do meu funcionário ali é de 1.600, beleza? É exatamente isso que nós queríamos aí na nossa questão, né? Essa é a nossa segunda questão. Vamos lá. Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro, né, de 50% se o valor da compra for menor, com lucro de 50%. Se o valor da compra for menor que 200, ok? Caso contrário, o lucro será de 30%. Crie um algoritmo que leia o valor da compra e exiba o valor da venda, beleza? Então tem o valor da compra, o valor da venda, né, lucro, desconto e assim por diante, beleza? Então, vou adicionar um Enter aqui. Vamos voltar lá, né? Deleta tudo de novo aqui, ó. Vamos deletar tudo de novo, vamos fazer por partes. Todas as etapas, entrada, processamento e saída. Ok? E vamos lá, ok? Primeiro passo, né? Valor de compra que eu tenho ali. Então, o meu valor de compra, eu também pode chamar de custo, mas para seguir o nosso exercício, né? Vou colocar aqui do tipo real, tá? Eu vou ter, né, o meu lucro, né? Então, eu vou ter o lucro 1, ok, do tipo 1, o lucro 1, e o meu lucro 2, que vai ser a minha porcentagem, tá? Eu vou ter, né, o meu valor de venda, tá? Também do tipo real. Se assemelha muito, né, à estrutura do nosso primeiro exercício ali. E dado, né, o valor da minha compra, eu vou verificar, né, qual vai ser o valor que eu vou estar trabalhando com ele ali. Então, ok? Tá ok? Então, chego aqui, né? Venho colocar aqui, ó, write, né? Escreve na tela, que é o que? O meu valor de compra. E aí, 2 pontos no espaço, um cifrão, ok? Outro aqui, fecho aqui e vou fazer a minha leitura. Read LN, valor, né? Compra. Tudo bem? Então, era aí o que eu precisava. Agora, eu vou fazer, né? Calcular meu valor de venda. Perfeito? Então, bem simples, né? Lembrando que como eu coloquei o meu lucro lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, inicializar o meu lucro. Então, o meu lucro 1 vai ser do tipo 1, vai ser o quê? Vai receber 50%. Então, nesse caso aqui, ó, 50 dividido por 100. Tudo bem? E o meu lucro 2 vai ser o quê? Vai ser, né, de 30%. Então, 30% dividido por 100. Ok. Calculei aqui, já defini as minhas variáveis. E agora a gente vai para a etapa de processamento. Como ele fala, né, para valores menores do que 200, né? Então, para valores menores que 200, então se o que, senhores, né? Se o meu valor de compra, né, for menor que quanto? E é interessante agora, né, uma coisa que a gente esqueceu é o nosso limite. Então, vou colocar aqui, ó, meu limite, né? Meu limite do tipo real. Interessante que a gente trabalhe sempre com variáveis. Meu limite aqui, ó, vai ser o que, senhores? Vai ser, né, 200. Então, se o meu valor for menor que o meu limite ali de venda, então eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou pegar, né, e vou calcular o meu valor de venda. Então, meu valor de venda vai estar recebendo quem? Vai ser o meu valor de compra. Agora, diferente do desconto, né, é o lucro, né? Então, vou acrescentar o meu valor. Então, mais o quê? Tudo bem? Vai ser mais, né, o meu valor de compra vezes o meu lucro, né? Que nesse caso, o meu lucro é do tipo 1, né? Porque é menor do que o meu limite. Tudo bem? Lembrando que eu tenho que estar entre o meu begin e o meu end aqui, né? Ok? E agora, né? Eu chego aqui, né? Else. Perfeito? E vou colocar aqui, ó, begin and, já está, né? Agora eu vou calcular meu valor de venda. Então, meu valor de venda, nesse caso aqui, ou seja, quando ele não for menor, ele só pode ser maior ou igual.
como ele é maior ou igual, o meu lucro vai ser o lucro do tipo 2, que no nosso exemplo que nós calculamos aqui é 30%, né? 30 dividido por 100. Perfeito? E aí eu vou gerar a minha saída. O meu valor de venda, né? Right, né? Valor de venda, ou valor final, né? Como você queira colocar aí. É esse cifrão, dou um espaço aqui. Vai ser o quê? Vai ser o meu valor de venda. Para isso, eu vou colocar também 10 casas decimais para a parte, 10 casas para a parte inteira e 2 para a parte decimal. E vou, né, fechar aqui a nossa exibição. Beleza? Então ficou assim, ó. Faço a minha leitura, verifico, dado o meu limite, que no nosso caso o meu limite é 200, né? E aí eu vou sempre calculando, trabalhando com variáveis. Valor de venda, recebe o valor da compra, mais o valor de compra, lucro 1. É bem semelhante ao nosso exercício anterior, só que agora, em vez de subtrair, eu vou estar, né, somando, porque eu quero calcular o valor de venda, né? Somado ao lucro. Ok? Então, F9. Perfeito. Vamos lá, o valor de compra. Então, se eu comprei de 180, eu vou vender de quanto? Vou vender ali, né, de 270, né, reais, ou seja, 50% de lucro, né, 90 mais 180, 270. Vamos lá? Então, próximo, F9. Então, se eu comprei de 200, o meu valor de venda ali vai ser 260, ou seja, 30%, né, dá 60 reais, 200 mais 60. Ok, valor de venda final, 260 reais. Legal, senhores, né? Bem simples essa questão também, né? Baseado, né, no nosso exercício anterior. Lembrando, olha só, perceba como é muito legal, né, você trabalhar lá na frente. Se, né, o teu patrão, né, ou o teu cliente ali estiver dizendo, olha, tem que ajustar o programa para ajustar o valor ali de porcentagem de lucro. Então você chegaria e só alteraria as variáveis, não precisaria fazer nenhuma alteração no seu algoritmo. Legal? Sempre pensando, né, em você evitar o máximo de trabalho ali, né, de retrabalho. Senhores, próxima questão aqui, né? Crie um algoritmo que leia a média das duas, a média final e o resultado que pode ser aprovado, né? Prova final ou reprovado. A média de aprovação é 7, menor que 3 é média para reprovação e as demais prova final. Legal? Então, né, algo que nós já fizemos aqui ainda há pouco, né, só que aí só mostrava aprovado e reprovado, né? Um dos exercícios anteriores que nós trabalhamos. Então, vou deletar tudo aqui de novo. Vamos lá, né? Para a gente não se confundir. Ok. Vou colocar aqui uma inicialização, né? Inicialização. Legal? Então, vamos lá, senhores. Eu tenho duas médias, né? Então, eu vou colocar nota 1. Nota 1 do tipo Q, senhores? Do tipo real. Ok? Nota 2. Tipo real. Vou colocar a minha média, né? Também do tipo real. Eu vou colocar a minha média aprovação, né? Aprovacão aqui do tipo real. E vou colocar a minha média reprovacão, ok? Do tipo também real. Legal? Então, já coloquei todos os meus valores aqui, ok? E vou começar a calcular agora, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Inicialização, né? Inicialização, eu vou colocar que a minha média de aprovação vai ser o valor que vai ser o meu valor 7. Tudo bem? E a minha média de reprovação vai ser o meu valor 3. Legal? E aí a primeira coisa que eu vou ter que fazer é a entrada dessas notas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, right, aspas simples, nota 1, senhores. Tudo bem? Nota 1. Vou fechar aqui. E agora eu vou colocar aqui, né? readln. readln, né? Faço minha leitura aqui da nota 1. Perfeito? E em seguida também, agora, ó, venho aqui, ó, e coloco, né? Aproveito o código ali, nota 2. Faço a leitura da nota 2 ali. Legal? E vamos lá, né? Agora vamos calcular aqui, né? Processamento. Nossa etapa de processamento, fizemos a leitura, então, primeira coisa é calcular a minha média. Então, a minha média vai receber o quê? A soma das notas, nota 1 mais a minha nota 2. Tudo bem? E vou dividir pela quantidade de notas, que nesse caso é 2. Então, fiz esse cálculo.
E agora eu vou calcular essa minha média. Eu posso, né, começar quando ela for maior ou igual a 7 ou menor do que 7. Então, uma das formas simples que eu tenho, que eu acho bem interessante, a gente sempre, né, ir logo entrando, né, no que a gente tem que trabalhar, né, e tratando logo. Então, o que eu vou verificar aqui? Ó, se a minha média é menor que, né, o quê? Se ela é menor que a minha média de aprovação. Porque no outro caso contrário, ela é maior ou igual, o aluno já está aprovado. Então, se a minha média for, né, menor que o quê? Que a minha média de quê, senhores? De aprovação. Tudo bem? Então, né, vou começar uma série de tratamentos aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou fazer o quê, senhores? Vou logo tirar meu ponto e vírgula, porque depois a gente vai acrescentar o else ali, né? A gente já sabe que ou ele está de recuperação ou ele vai, né? Já vai ser reprovado. Então, como é que eu sei que ele está reprovado aqui, né? Se a minha média for menor que 3, então eu já vou colocar um outro se aqui dentro. Ó. Então, se a minha média for menor que quanto? A minha média for menor que a minha média, né, de reprovação, ok? Então, e aí eu já vou ter que inserir outro beguinho aqui, ó. Legal? O meu aluno vai estar aqui, ó, write, né? E aí eu coloco a minha mensagem aqui, ó, aluno reprovado. Tudo bem? Então, fechei aqui. Ele já está reprovado. Do contrário, ele vai estar aqui, ó, se não, o quê? Se não, begin, o meu aluno vai estar o quê? Em prova final. Então, aluno em prova final. Tudo bem? Então, nesse caso, quando ele é a menor nota dele ali, né, a média dele for menor que a minha média de aprovação. E aí eu verifico depois a minha média de reprovação, que no nosso caso é 3. E aí, se for, ele já está automaticamente reprovado. Se não, em prova final. Tudo bem? E no fim disso aqui, ó, se não, né, ou seja, se ele não entrar nesse laço, só quer dizer que o nosso aluno está aprovado. Né? Então, vou colocar aqui, ó, aluno aprovado. Tudo bem? Lembrando, né? Nosso begin. Nosso begin e o nosso end aqui, né? Deixa eu botar ele aqui. Nosso end, né? Aluno aprovado. Nesse caso, nossa etapa de saída já está dentro da nossa própria estrutura de controle. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Fazer o teste aqui, né? Então, olha, vamos lá. Nota 8, nota 9. Então, aluno aprovado, era exatamente esse comportamento que nós queríamos. Próximo. Nota 5, nota 6. Aluno em prova final, legal. Né? Próximo. Aluno nota 1, 4, nota... vamos pegar 0 aqui. Aluno reprovado, né? Ok, deu 2,5 ali, deu 2, né? A nossa nota. E, né, o aluno já foi automaticamente reprovado. Perfeito, era exatamente esse comportamento que nós gostaríamos. Ok? Vamos lá, nossa próxima questão, né? Lembrando, né? Então essa é a nossa estrutura e vamos para a nossa próxima questão lá. Agora a nossa próxima questão diz assim, olha, cria um algoritmo, né, que leia 3 lados de um triângulo e determine se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Tudo bem? E aí, né, a gente vai dizer, né, se ele é equilátero, se ele é, né, isósceles, quando os dois lados são iguais, e, né, todos os lados são diferentes, ele é escaleno. Legal? Então vamos lá, né? Bem simples também, utilizando as nossas estruturas aqui, né? As nossas estruturas condicionais, perfeito? Então vamos lá. Então eu vou estar lendo, né? Os lados do quê? De um triângulo, tudo bem? Então vou colocar lado A, lado B e lado C, ok? Lado C aqui. E aí, nesse caso pode ser real, pode ser vários valores, eu não vou precisar nenhum valor de inicialização. Ok, na minha entrada eu vou ter que fazer a leitura de cada lado. Então vou colocar aqui, ó, lado A. E aí eu vou colocar aqui, ó, lado A. Vou aproveitar que eu já fiz essa alteração ali, ok? E vou fazer a minha etapa de entrada aqui, ó, lendo os 3 lados do meu triângulo.
Então, lado B e lado, o que, senhores? Meu lado C aqui, ó. Alterando sempre na minha variável aqui, ó. Olha só. Lado A, lado A, lado B e lado C. Beleza? Vamos para a etapa de processamento. Então, a gente vai ter o que aqui dentro dessa estrutura? Ifs alinhados, né? Um if dentro do outro também. Ok? Só que agora a diferença é que a gente vai estar utilizando também operadores lógicos, né? De comparação. Então, eu preciso... O primeiro caso, o melhor caso é na situação em que eles têm o quê? Todos os lados são iguais. Legal? Então, se, né? If, né? Se o meu lado A for igual ao meu lado B, e é interessante que eu já faça isso aqui, ó, né, colocando ele entre parênteses, e aí eu falo, ó, se meu lado A e meu lado B são iguais, e o quê? O meu lado B é igual ao lado C, né? Beleza? Então, só pode ser o quê, senhores? O que você acha? Você pensa comigo aqui, né? Só pode ser equilátero, né? Todos os lados são iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, triângulo equilátero. Tudo bem? Próximo, né? Lembrando que a gente não pode esquecer aqui, né? Begin e o nosso end, né? Nosso end aqui, tudo bem? E vamos, né? Então, se ele preenche já essa condição pra gente, a gente já sabe que ele é equilátero, todos os lados são iguais. Else. Se não, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que checar aqui, ó. Begin end, né? Ele joga o end lá para baixo, não sei porquê, mas vamos lá. Né? End, né? Então, a gente vai fazer já outra comparação aqui, ó. Nesse caso, né, a gente utilizou ali, né, o lado A igual ao lado B igual ao lado C, ok, se todos são iguais, e, né, ali de condicional, nosso operador lógico, então, perfeito, executou. Agora, eu vou ter que checar se pelo menos um dos lados são iguais. Então, se o quê? O meu lado A for igual ao meu lado B, ou, né, vamos lá? Ou, né, utilizando o operador lógico OR, o meu lado B for igual ao meu lado C, ou também o que, senhores? Ou o meu lado, né, C for igual ao meu lado A, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, quer dizer que, pelo menos se um deles for iguais ali, ó, o que vai acontecer? Esse é um triângulo do tipo isósceles, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, begin, tudo bem? Begin, e já coloco a minha informação aqui, ó. Isósceles. Legal? E vamos lá, né, para a próxima aqui, né? O que mais agora? Então, se até agora ele não preencheu nenhuma dessas condições, só pode ser o quê, senhores? Só pode ser, né, o nosso triângulo escaleno. Então, eu já esgotei todas as minhas opções aqui, ó. Então, triângulo escaleno. Beleza? Vamos lá, vamos checar aqui, ó. Vamos pressionar aqui, F9, e vamos fazer o teste, ó. Lado A igual a 10, lado B igual a 10, lado C igual a 10. Triângulo equilátero, legal, né? Era exatamente esse comportamento. Próximo, F9. Então, lado A, 20, lado B, 20 e lado C, 30. Triângulo isósceles, legal, né? E vamos para o próximo, né? F9, onde cada lado é diferente. 10, 20, 30. Triângulo escaleno. Legal, exatamente o comportamento que nós criamos, né, abordando todas as condições. Né, lembrando que esse exercício era a gente estar trabalhando com operadores lógicos, né, e ifs alinhados, um dentro do outro, caso seja necessário. Legal? Próxima questão, nossa sexta questão ali, né? Cria um algoritmo que leia 3 números e exiba o maior deles. Ok? Caso os números sejam iguais, exibir a mensagem, né? Números idênticos, né? Então a gente vai estar utilizando a mesma estrutura aqui, né? Uma estrutura bem semelhante a essa daqui, de ifs alinhados, ok? Só que a diferença agora, né? A gente está trabalhando com números, né? Então, para a gente entender exatamente o que nós estamos fazendo, né? Eu vou colocar aqui, ó, número 1, número 2 e o meu número
número 3. Tudo bem? Legal? E aí, o que eu vou fazer agora, senhores, aqui, né? Vou fazer a leitura, né, de cada número, né? Número 1. Ok? E vou colocar aqui, né, a leitura desse número. Então, número 1 aqui. Legal? Vou aproveitar, né, vou copiar e colar, né? Lembrando, muito cuidado na hora que você fizer isso, né, para alterar o nome das variáveis, né, só para a gente ganhar um tempo. Então, número 3 aqui. Legal? O que a nossa questão pede aqui, né? Caso os números sejam... Ah, tá. Exibe o maior deles, né? Então, a gente vai exibir só o número maior. Legal? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Então, se, né? Se o quê? Para que eu exiba um número, ele tem que ser maior que vários outros, né? Então, vou colocar aqui, ó. Se o meu número 1... Lembrando que isso aqui eu tenho que colocar sempre, né, entre parênteses aqui. Se o meu número 1 for maior que o número 2, tudo bem? E esse número 1 também, por isso que eu coloquei o AND ali, né? Número 1 for maior que o número, o que agora, senhores? O número 3. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir o maior número. Nesse caso aqui, ele vai imprimir o número 1, né? Então, vou colocar aqui, ó, write, né? E aí eu coloco a minha mensagem aqui, ó. Nesse caso, eu nem preciso, né? Eu vou colocar um número... Vou colocar só uma mensagem aqui, ó. Maior número é... E aí eu dou um espaço, né? Coloco aqui e aí eu coloco número 1. Tudo bem? Lembrando, né, que a gente nunca pode esquecer aqui, no caso do Pascal, que esse carinha aqui tem que ter um begin e um end ali, né? Pra gente. Beleza? Tranquilo até aí? E aí vamos lá pro próximo aqui, ó. No segundo, eu vou verificar o que, senhores? Eu vou verificar, né? Vou colocar um else e aí vou iniciar o begin aqui, né? Então já tem um end ali pra gente, legal. Agora eu vou checar se o meu número 2, né? Se não for, se o número 1 não corresponder a essa condição, o que eu vou fazer aqui, ó? Então eu vou ter que checar se o meu número 2 é maior, né, que o número 1 e o meu número 2 também ele é maior do que o número 3. Então, se isso for verdade, legal, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar aqui no nosso código. Vou ter o meu begin mais uma vez aqui, meu end. Legal? Agora, né, imprimindo que o maior número vai ser quem? O maior número vai ser o número 2. Beleza? Se não, só pode ser o que, senhores? Aqui, ó. Begin, né? Aí eu tenho que comparar. Tenho que comparar o que, senhores? Aqui, ó. Eu tenho que comparar se o número 3, né, ele é também o quê? Maior ou igual, né? Maior, né? Desculpa, maior do que o número 2 e o número 1. Por quê? Porque se não for, eles só podem ser o quê? A minha última opção são números idênticos, legal? Então eu venho aqui, né? Então se o meu número 3, lembrando que tem que estar entre, né, parênteses aqui, for maior que o meu número 1, tudo bem? E esse número 3 for também maior que o que? O meu número 2, legal? Então, né, begin, o meu end ali, né, o maior número vai ser quem agora? Vai ser o número 3, beleza? Se não, no caso dessa questão aqui, vai ser o quê? Se nenhum é maior do que o outro, eles só podem ser o quê, senhores? Eles só podem ser números idênticos, né? E aí eu coloco a minha mensagem na tela aqui, né? Números idênticos. E aí eu não preciso colocar mais nada aqui, né, de número, né? Beleza? Então perceba, né, são vários itens, ifs ali alinhados, se não, alinhados. Então muita atenção na hora que você estiver escrevendo. Mas o que eu estou falando para vocês, eu estou descrevendo, ao passo que eu estou falando, eu estou escrevendo código também. Tudo bem? Então, dessa forma, seu computador vai estar entendendo, né? E vai estar executando o nosso algoritmo aqui. Legal? Vou diminuir aqui o zoom, né, para a gente ter uma visão mais ali abrangente
do nosso código e vamos pressionar aqui F9, né? Testar aqui, ó. Vamos ver o que a gente errou aqui. O professor esqueceu, ó, de colocar aqui mais um parênteses aqui, né? Aqui também. A gente abriu, mas não fechou, ó. Então, outro erro aqui, você tem que ter muito cuidado com o erro de sintaxe, né? Para o seu código não deixar de ser executado ali. Legal? Bora ver o que mais aqui que está faltando. Ah, tá. A gente iniciou esse outro end aqui e não finalizou ele. Legal? Então, colocar mais um aqui. Pronto. Então, vamos colocar lá, né? Número 10, número 20, ou 30, número 20. Então, o maior número é o 30 aqui. Por que apareceu dessa forma? Porque o professor não colocou, né, a quantidade de números ali. A gente está trabalhando com números do quê? Números do tipo real. Então, vou colocar aqui, ó, 10 casas inteiras e 2 decimais. Só acrescentando aqui no nosso código, também, né, e pressionando F9. Vamos lá? Então, número 10, 30, 20. O maior número é o 30. Legal, né? Ok. Então, vamos para o próximo aqui, ó. 20, 10, 5. Maior número é o 20. Beleza também. Terceira execução. Na terceira posição. Números, né? Cadê? 10, 20, 30. O maior número é o 30, né? Sendo o número 3. Próximo, né? Quando os números são iguais ali, né? Então, vou ter 10, 10, 10. Números idênticos. Legal. Execução exatamente como nós gostaríamos. Perfeito. E vamos ali agora, né, para a nossa última bateria de questões aqui, né? Nossa última bateria de questões, né? Cria um algoritmo que leia 3 números e exibe os números em ordem crescente. Então, ela é bem semelhante à nossa questão anterior. A única diferença agora é que nós temos que imprimir os nossos números em ordem crescente, ok? Então, na nossa questão, nós deveríamos, né, verificar qual era o maior número, ou seja, sempre comparando o número 1, por exemplo, com o número 2, o número 3, e verificando se ele era maior. Nesse nosso caso, nós vamos ter que verificar quais são os menores números e a partir dessa identificação, nós vamos fazer a impressão dos números. Legal? Então vamos lá, né? A nossa estrutura é bem semelhante ao nosso código anterior, onde eu tenho lá o número 1, número 2 e número 3, perfeito. Eu não preciso fazer nenhuma inicialização e vou fazer a minha etapa de entrada, fazendo a leitura número 1, do número 2 e do número 3. E aí vamos entrar na etapa de processamento, lembrando que agora eu quero imprimir em ordem crescente, ou seja, eu tenho que descobrir primeiro o menor e a partir disso, né, eu vou realizando a impressão, tudo bem? Então, se o quê? Se o meu número 1 ele for o quê? Menor que o meu número 2. Lembrando que essa comparação precisa estar aqui entre parênteses, né? E o que mais? Esse meu número 1, ele vai ter que ser menor o quê? Menor que o meu número 3, legal? E aí eu fecho, né, o meu parênteses e então eu vou fazer o quê? Begin, legal? E vou colocar aqui, né? Vou escrever na tela. Legal? Quem? Eu vou escrever write ln, né? E o meu número, né? O meu número 1. Perfeito? Pronto, já escrevi ele na tela, professor. O que eu vou precisar fazer a mais aqui? Vou tirar logo esse nosso ponto e vírgula, a gente vai ter um sinão após, ok? Mas agora que eu já sei que o número 1 ele é de fato menor, eu vou ter que verificar agora se o número 2 ele é maior ou menor que o número 3, legal? E aí, dependendo se um ou for maior que o outro, eu vou imprimir na respectiva ordem, legal? Então, eu vou colocar um outro if aqui, ó, e agora eu vou comparar, né? Se o meu número 2 ele é menor que o meu número 3, tudo bem? Se for, então begin. Legal? E agora eu vou colocar aqui, ó, eu vou escrever na tela, write ln, perfeito? Vou escrever aqui o meu número 2 e em seguida eu vou escrever na tela o meu número 3 na respectiva ordem, perfeito? Se o meu número 2 ele não for menor do que o número 3, legal? Vou tirar meu ponto e vírgula aqui,
ele só pode ser, né, se não o quê? O meu número 3, ele é o quê? Ele é menor que o meu número 2. E aí eu vou só inverter a minha ordem de impressão. Agora, vou utilizar esse mesmo código, beguinho aqui. Legal? E agora eu vou imprimir antes quem? Vou primeiro imprimir o número 3 e em seguida o número 2. Legal, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, essa foi a nossa primeira parte aqui, né, do nosso código, né? Begin and, ok? Do nosso if else, colocar agora um ponto e vírgula para encerrar essa primeira execução aqui. E agora, senhores, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a segunda parte. Se eu fiz primeiro para o número 1 e em seguida comparando o número 2 com o número 3, perfeito? Agora, se não, então o caso do sinal, ou o número 3 ou o número 2 ele é maior que o número 1 e o número 2, o número 3, ou né, o meu número 3 ele é maior que o número 2 e o número 1. Tudo bem? Então, para seguir a nossa ordem de comparação, o que o professor vai fazer? Eu vou fazer, né? E lembrando, eu já colocar o nosso beguinho aqui para a gente não esquecer, né? Vou fazer uma comparação agora para verificar se o meu número 2 ele é menor que o número 1 e o número 3. Então, se o número 2 ele é menor que o número 1, ok? E aí lembra que essa comparação tem que fazer entre parênteses. E o que? Esse meu número 2 ele for menor que o meu número 3, então, né? Então o que, professor? Nós vamos, né, fazer o que aqui? Nós vamos imprimir quem? O número 2, na ordem, né? Então, número 2, ok? Opa, write ln, ok? Número 2, ok? Ponto e vírgula, fechei aqui. E agora eu vou ter que verificar se o número 1 ou o número 3, né, ele é maior ou menor do que o outro. Legal? Então, agora eu vou começar um outro beguinho aqui, ó. Eu vou tirar o nosso end aqui, né, desse if aqui, e vou comparar aqui agora, não, se o meu número 1 ele é menor do que o meu número 3, então o que, professor, aqui, ó, né, vou colocar o meu end aqui, aproveitar também. Então, eu vou imprimir aqui em ordem, né? Então, write ln, o meu número 1, vem antes, né? Imprimo primeiro ele e em seguida imprimo na tela quem? O número 3. Legal? Do contrário, né? Se não, então vou aproveitar já para copiar aqui. Né? Do contrário, o que? Else. E aí vou colocar um beguinho aqui também, né? No meu else. Com a diferença que agora eu vou imprimir quem primeiro? Eu vou imprimir, né, o 3 primeiro e em seguida o nosso 1. Legal? Pronto. E aí eu encerro, né, essa etapa de execução aqui. Perfeito, senhores? Pronto. O que mais, professor, aqui, ó, que eu vou precisar fazer? Essa foi a primeira execução do meu else, onde eu checo se o número 2 ele é o menor de todos. No último caso, ou seja, o se não, só pode ser o quê? Eu já verifiquei o número 1 e já verifiquei o número 2. Agora eu vou checar o número 3. No caso, o meu 3 ele já é, de fato, o meu menor número, né? Porque eu já fiz essa checagem do número 1 e do número 2. Então eu só preciso aqui chegar e escrever write, né, número 3. Perfeito? O que eu vou precisar fazer agora aqui, senhores, é o quê? Eu vou precisar, lembrando que, né, que dentro desse else eu vou precisar ter um beguinho aqui também. Legal? A grande diferença agora é que eu vou precisar só comparar entre o número 2 e o número 1. Ok? E aí, a partir dessa comparação, né, eu faço também a respectiva impressão. Legal? Então, eu já escrevo na tela ali write número 3 e aí eu faço a checagem entre o número 1 e o número 2. Perfeito? Então, vamos lá? Então, se o meu número 1 for menor que o número 2, então o que, professor? Begin ends aqui também, legal? Eu vou imprimir na tela, write ln, legal? Número 1, fecho aqui, write ln, número 2, imprimo na tela, legal? Se não, né, no caso contrário, se não, else, eu vou fazer o que aqui, ó, begin também de novo, e agora eu vou imprimir na ordem inversa, né, onde, né, o meu 2 vai ser impresso na frente
do 1 aqui. Legal? E aí eu encerro, né, a minha execução. Então eu vou checando cada caso, né, aqui fazendo essas comparações para fazer a impressão na respectiva ordem, ordem crescente. Vamos testar aqui agora? Vamos verificar se está funcionando o nosso código? Então, pressionar aqui F9, verificar se não tem nenhum erro aqui de sintaxe, não tem, perfeito. E aí vamos checar. Ó. Então, primeira ordem, né? Vamos pegar 30, 20, 10. Então, ele vai imprimir aqui na tela pra gente, né? O número ali que eu não defini com a quantidade de casas, né? Inteiras e decimais. Então, vamos só corrigir aqui, né? Acrescentando na nossa impressão o que, professor? Vamos acrescentar aqui, né? A nossa impressão. Então, 10 casas inteiras e 2 decimais. Então, vou colocar aqui, já que estamos trabalhando com números reais em cada uma das minhas impressões. Perfeito? Vamos aqui, aqui também, e aqui também, e aqui também. Pronto, só fizemos acrescentar, né? Definindo quantas casas inteiras e decimais vão ser impressas. Então vamos colocar aqui, né? 10, 20, 30. Então ele já imprime aqui pra gente, né? Na ordem crescente. Faltou uma impressão aqui pra gente. Vamos checar onde faltou. Aqui, ó. Faltou aqui, né? E faltou aqui também, ó. E aqui também. Perfeito? Legal? E F9 de novo. Então vamos imprimir na tela aqui, 10, 20, 30. Imprimiu na ordem 10, 20, 30, do jeito que nós queríamos. Vamos fechar aqui. Vamos executar novamente na ordem decrescente. Então 30, 20, 10. Imprimiu na ordem, né, 10, 20, 30. Vamos quebrar aqui um pouco a nossa ordem, né? Vamos colocar agora aqui, ó. Vamos colocar 10, 30, 20. Imprimiu também na ordem 10, 20 e 30. Perfeito, senhores. Então essa foi a nossa questão. Legal? Então ela é bem semelhante à nossa questão anterior, com a única diferença que agora, primeiro, eu preciso descobrir quem é o meu menor número para depois ir fazendo as outras verificações. Perfeito? Vamos lá. Nossa próxima questão, senhores, olha, sabendo que somente municípios que possuem mais de 200 mil eleitores, né, têm segundo turno para prefeito, quando o primeiro colocado não obtém mais do que 50% dos votos. Crie um algoritmo que leia o nome do município, a quantidade de eleitores e o número de candidatos mais votados e informe se ele terá ou não segundo turno na eleição municipal. Então ele já me diz o que eu tenho que ler e aí eu vou ter que verificar. Uma das primeiras checagens desse problema é verificar a quantidade de eleitores e a partir disso, né, dizer se há ou não, tudo bem? Segundo turno. Então, vamos apagar aqui, né, nosso código anterior. Agora você vai trabalhar como se fosse um analista, né, lá do TSE. Perfeito, um técnico, né, de desenvolvimento. E vamos checar, né? Primeira coisa que ele fala, olha, eu vou ter que, né, guardar um município. Então eu vou ter uma variável chamada município, né, do tipo que? Do tipo string. Eu vou ter que ter aqui, o que aqui? A quantidade de eleitores. Tudo bem? E essa quantidade, né, eu não tenho meio eleitor, eu só tenho eleitores, então é do tipo inteiro. Legal? Em seguida, eu vou ter o que? A quantidade, né, de votos do candidato mais votado. Ok? E também, né, eu não tenho meio voto, eu tenho votos. Tudo bem? Então eu já tenho a quantidade de eleitores e a quantidade de votos. Perfeito? Então vamos lá, né? Eu vou ter que também ter o meu limite, né? O meu limite para o segundo turno. Então vou colocar aqui, né? O meu limite é 200 mil eleitores. Então também o meu limite, vou colocar aqui eleitor. Na nossa etapa de inicialização, o que nós vamos ter o nosso problema, né? Que é o nosso limite. Então o nosso limite eleitor é de quanto? De 200 mil eleitores aqui. Feito isso, senhores, o que mais eu vou ter aqui? Ó? Então vamos para a nossa entrada, né? Nosso problema é falar que eu tenho que ler um município. Então vou colocar aqui, ó, rights, vou colocar município, dou um espaço, ok? E aí em seguida eu vou fazer a minha leitura, né? Read ln, ok? Na minha variável município, tudo bem?
E vou repetir, né, esse mesmo procedimento para a quantidade de votos e a quantidade de eleitores. Então, vou colocar aqui agora, né, quantidade de eleitores, tudo bem? E aí eu posso botar aqui, ó, quanti, espaço, eleitores e votos, né, quantidade votos do primeiro lugar, tudo bem? E aí eu vou colocar também, né, a quanti votos aqui, legal? Então eu já fiz na minha etapa de entrada de dados aqui, ó, todas as minhas leituras que eu preciso. Então vamos para a etapa de processamento. Na etapa de processamento, o que eu vou fazer agora aqui, senhores? Eu vou primeiro checar, né, se ele é maior ou menor do que 200 mil, ok? Lembrando que se ele for menor, não há segundo turno, legal? Então, se o que, senhores? A quantidade de quê? De eleitores, ela for menor que o meu limite eleitor, né, que no nosso caso é 200 mil, então, o que vai fazer? Né? Então, begin, eu vou começar a fazer a checagem, né? Eu posso verificar, nesse caso, se ela for menor do que 200 mil, eu já posso colocar a mensagem aqui, ó, dizendo que não vai haver segundo turno, né? Não, e aí eu coloco aqui, ó, write ln, não haverá segundo turno em, dou um espaço, fecho aqui, e aí eu coloco o nome do meu município. O nome do meu município, que está na variável município, fecho aqui. Perfeito? Se não, tirar meu ponto e vírgula aqui, né, pra gente não ter erro de sintaxe, vou colocar o else e o begin novamente, e agora eu vou fazer o tratamento. Nesse caso, quando, né, essa condição for para números maiores ou iguais a 200 mil, ok? Número de eleitores. Nesse caso, eu vou precisar checar a quantidade de votos do primeiro colocado. Se essa quantidade de votos for maior do que 50% da quantidade de eleitores, né, não haverá segundo turno. Legal? Então, como é que eu faço aqui? Né? Eu vou entrar o se não, né? Nesse caso ele vai fazer a checagem, e eu vou verificar se a quantidade, né, de votos, ela é o que, senhores? Ela é maior, né, que, né, a quantidade de eleitores, tudo bem? Dividido por quanto? 50%, né? Então, metade dos meus eleitores. Então, dividido por 2. Se isso for verdade, o que vai acontecer aqui na nossa operação? Então, né, begin, ok? Vai iniciar o nosso tratamento aqui. Nesse caso, eu posso colocar aqui, né, escrever uma mensagem, ó, write ln. A minha mensagem aqui é que não haverá segundo turno. A mesma mensagem ali, ok? Então, posso estar colocando aqui, ó, não haverá segundo turno no município. Do contrário, o que eu vou ter aqui, ó? Se não, e aí, mais uma vez, agora eu vou colocar um outro begin aqui, and, perfeito. Fazendo o que agora, senhores? Nesse caso, quer dizer que a quantidade de votos foi inferior, né, a 50%. Tudo bem? E quando for menor, então vou colocar aqui, né, haverá segundo turno em, né, no município que você está fazendo a leitura. Legal? Então vamos lá, né? Vamos testar agora o nosso algoritmo. Lembrando que o segredo está aqui, ó. Maior que 50% é o que? É maior, né, do que a quantidade, né, a metade da quantidade de eleitores, que nesse caso é a quantidade de eleitores dividido por 2. Tudo bem? Então essa quantidade de votos do mais votado precisa ser maior, tudo bem? Para que não haja, né, segundo turno. Vamos lá, vamos fazer o teste agora do nosso programa. Então, pressionando aqui F9, vamos verificar aqui, ó, ponto e vírgula aqui, né? Momento que ele autocompletou para a gente. Então, vamos testar, né? Município Tabatinga. Quantidade de eleitores. Nesse caso, eu vou colocar como exemplo 180 mil, né? Menor do que... E a quantidade de votos do primeiro lugar. Nesse caso, eu vou colocar 90 mil. Não haverá segundo turno. Por quê? Porque a quantidade de eleitores é menor, tudo bem, do que, né, 200 mil. Vou fechar, vou executar novamente.
nosso algoritmo. Vou colocar aqui, né, município Tabatinga. Vou verificar a quantidade de leitores. Agora vamos colocar aqui, ó, 200 mil leitores. A quantidade de votos do primeiro lugar. Vamos dizer que ele ganhou 90 mil votos, né? Então, haverá segundo turno em Tabatinga. Por quê? Porque para ele ganhar em primeiro, não haver segundo turno, nesse caso, ele deveria ganhar pelo menos ali, né, maior do que a metade. Se são 200 mil, ou seja, ele tem que ter pelo menos 100 mil votos mais um. Tudo bem? Então seria 100.001 votos. E a gente vai fazer esse teste agora. Vamos testar aqui, ó. Então, F1, município Tabatinga, quantidade de eleitores de 200 mil. E agora, né, 100.001 votos. Não haverá segundo turno em Tabatinga, ou seja, o cara conseguiu, né, vencer a barreira dos 50% ali, ok? Então essa foi a nossa questão. Vamos agora para a nossa terceira questão aqui da semana 4. Crie, né, um algoritmo que leia o percurso em quilômetros do carro e informe o consumo estimado de combustível. Tudo bem? Sabendo-se que um carro do tipo C faz 12 km com 1 litro de gasolina, o tipo B faz, né, 9 km e o tipo A faz 8 km, caso seja fornecido um tipo de carro inválido, o algoritmo deverá alertar o fato. Legal? Então vamos lá, a gente tem que ler aqui o percurso e o tipo do carro, perfeito? E aí fazer essa comparação. Para esse exercício em específico, senhores, nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Deixa eu só deletar aqui as nossas etapas, né? Vamos deletar aqui, deletamos aqui, ok. Então vamos lá. O primeiro item que nós vamos ter aqui, né, é o percurso, né? Percurso em km, tudo bem? E esse percurso vai ser do tipo real, ok? Então do tipo real, em seguida eu vou ter o que, senhores, aqui? Eu vou ter, né, o tipo do carro. Então o tipo do meu carro vai ser do tipo string, perfeito? E o que ele quer que a gente calcule aqui é a quantidade, né, de combustível, né, o consumo, né? Então vou criar uma variável também do tipo consumo aqui, né? Consumo do tipo real, perfeito? E vamos lá. Para esse tipo de aplicação, então a gente vai criar também outras variáveis, do tipo A, que vai dizer o consumo, né, do tipo A, ou seja, vai receber um número real, tipo B, também do tipo real, e o tipo C, ok, tipo de variável do tipo real, tudo bem? E na parte de inicialização, eu vou inicializar, né, com, né, o consumo de cada um ali. Então eu sei que o meu tipo A vai receber quanto aqui, ó? Vamos lá? Ele fala que o tipo A faz 8, o tipo B faz 9 e o tipo C faz 12. Tudo bem? Então o tipo A faz 8, o tipo B faz 9 e o tipo C faz 12. Ok? Então essas foram as nossas inicializações. Então vamos fazer a entrada, né? As nossas entradas é o percurso em km. Então vou colocar na tela write, né? Abre aspas, né? Percurso em quilômetros. Dá um espaço aqui, fecha aspas e faça a leitura. Read ln, ok? Percurso em km. Em seguida vou fazer, né, a leitura do meu tipo, né? Tipo do carro. Então, write, né, tipo. E aí eu vou colocar o tipo, né, os tipos que tem A, B e C. Ok? E vou imprimir na tela e vou fazer essa leitura. Tudo bem? Agora colocando tipo. Tipo carro, né? Então, pronto, fiz essa leitura aqui. Agora eu vou fazer o processamento. Nessa estrutura, em vez de a gente utilizar o if, a gente vai estar utilizando o case, ok? Porque se torna muito mais fácil, né? Senão vai ter que ficar if tem várias vezes ali. Então, nesse caso, a gente vai estar utilizando o case, se torna bem mais fácil. Então, case quem? Caso o tipo do que? Carro
né, de... E aí a gente coloca agora aqui, né? Caso o meu tipo seja do tipo o quê? Do tipo A. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o consumo para a gente, tudo bem? Então, o consumo vai ser o que, senhores, aqui? Vai ser o tipo do carro, né? Vai ser o percurso em km, vezes quem? Vezes, né, o tipo. Nesse caso, o tipo A, né? Então, o consumo em km... Opa, desculpa, vai ser, né, a quantidade de litros que eu quero, né? Então, vai ser divisível, né? Então, eu vou pegar o percurso e vou dividir pela quantidade de autonomia dele. Nesse caso, tipo A faz 8, né? 8 km ali. Legal? Vamos só confirmar aqui. Tipo A faz 8 km, tipo B faz 9 e o tipo 12 faz 12 km. Legal? E agora eu vou repetir para os outros tipos, né? Então, vou colocar aqui agora, ó, tipo B, tipo C. E aí eu vou alterar aqui, ó, nessa divisão, ó, tipo C, tipo B e tipo C. Legal? Nesse ponto aqui, eu estou apenas calculando o consumo. Nesse caso aqui, ó, se não for nenhum desses tipos, o que vai acontecer? A gente vai poder escrever uma mensagem ó, que ele nos alerta aqui, ó, para a gente informar o usuário. E aí eu vou colocar tipo de carro inválido. Legal? E aí eu encerro o meu case. Na minha saída, o que ele quer que eu gere? Né? Que eu informe a quantidade de nitros do percurso. Tudo bem? Então, eu posso colocar aqui na minha saída, já está até descrito ali, né? O meu consumo. Então, write at n, né? Vou colocar aqui no finalzinho, né, a minha impressão. Na minha saída, eu vou colocar o meu consumo, o consumo do percurso e aí eu coloco aqui, né, consumo, e aí eu vou colocar, né, fazer aquele ajuste, 10 casas inteiras, 2 decimais, e aí eu boto minha unidade de medida aqui em litros. Legal? Pronto, tá feita aqui, né, a nossa programação. Agora a gente testar. Legal? Vamos lá? F9. Vamos executar aqui. Só fechar aqui. Nosso programa anterior. Interessante, legal. Tipo do carro, off. Opa, tem um ponto e vírgula sem querer aqui. Pronto, então percurso em km. Então tenho lá 200 km. Então o tipo do meu carro é o A. Então o consumo em litros é 25 litros. Legal? Perfeito. Vamos testar para todas as opções? São apenas 3 opções, né? De novo, percurso em km, 200 km. Tipo B agora, percurso 22 litros, né? E 200 ml ali. Mais uma vez, F9. Legal? 200 km. Tipo C agora, ó, percurso. Né? A quantidade de nitros ali, né? 16 litros e 600 ml. Perfeito? Então, tá aí a nossa questão, né? Bem simples também, agora utilizando a estrutura do case, né? Para melhorar aí o nosso trabalho. Legal? E vamos aqui, né, para a nossa última questão. Nossa última questão, né? Suponha que um caixa dispõe apenas de notas de 1, 10 e 100, né? Considerando que alguém está pagando uma compra, escreva um algoritmo que mostre o número mínimo de cada nota que o caixa deve fornecer de troco. O algoritmo receberá como entrada o valor da compra e o valor do pagamento. Ambos os valores são inteiros. Olha só que interessante, né? O tipo da minha informação. Caso o valor do pagamento seja inferior ao valor da compra, não deverá imprimir deverá imprimir a seguinte mensagem: pagamento negado. Legal? E ele já nos dá um exemplo aqui, né, de como tem que ser exibido. Legal? Então, para facilitar a nossa vida, né, como ele fala aqui, né, o tipo tem que ser do tipo inteiro. Então vamos lá, né, até facilita, né, o nosso cálculo aqui. Então vamos lá. Primeiro é o valor da compra. Então, integer. Vou apagar aqui, né? Deixa eu só apagar aqui os nossos valores anteriores, para a gente não misturar os exercícios. Então vamos lá, né? Então o valor da compra e a gente vai ter também o meu valor do pagamento. Tá aí tudo bem? Integer.
ok? E a gente vai receber esses valores como que, senhores? A gente vai receber esses valores com entrada. Eu não tenho nenhum limiar ou comparação que eu vou precisar utilizar aqui, né, a princípio. Então a minha entrada vai ser o quê? Write, ok? Vou abrir aqui, né, valor da compra. E aí eu coloco aqui, né, cifrão, dou um espacinho e imprimo na tela. E vou fazer essa leitura, read and valor compra, ok? Vou repetir esse mesmo procedimento aqui, né? Valor de pagamento. O valor de pagamento, vou fazer a leitura. Valor de pagamento aqui, fiz a leitura de ambos. E o processamento, né? No processamento, eu vou verificar primeiro o quê? Né? Eu vou ter que fazer esse cálculo, né? Se, né, o valor do meu pagamento ali, né, o meu troco, e é interessante que eu crie uma variável que exatamente o que a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar trabalhando em cima do troco. Então, eu vou colocar uma variável aqui chamada troco. Ok? E vou fazer essa comparação aqui, ó. Integer. O tipo, né, definindo o tipo inteiro também aqui. E o meu processamento é calcular primeiramente o meu troco. Então, o meu troco vai receber o quê? Vai receber o valor, né, do pagamento menos quem? O valor da compra. E aí, aí fica mais fácil a gente entender, né? Quando o meu valor de pagamento ele é menor do que o valor da compra, né? Ou seja, ele vai ficar faltando, então vai dar um valor negativo. Ou seja, se o meu troco for menor que zero, o que vai acontecer aqui, ó? Então, né, eu vou colocar agora aqui, né? Então a minha compra, né, o pagamento deve ser negado. Então write pagamento negado, ok? Não tem como você receber um valor a menos do que o valor, né, de pagamento necessário ali para ser efetivado, né, a nossa compra. Então agora eu vou colocar agora aqui, né, se não for o caso, então eu vou ter que calcular o valor do meu troco. E é interessante que o que ele quer saber, a quantidade de notas. Então tem a quantidade de notas de 100, de 10 e de 1. Então para guardar esses valores, é interessante que a gente também tenha variáveis para isso. Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vai criar, né, algumas variáveis. Notas de 100, notas 100, eu vou colocar aqui, ó. Legal? Notas 10 e notas 1. A gente não tem mais nota de R$1, né? Mas só para a gente estar trabalhando aqui com o nosso problema aqui. E eu vou calcular a quantidade de notas, ok? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Então, ele vai calcular para a gente a quantidade de notas. Notas 100, né? Como é que eu vou calcular isso aqui, né? Eu vou ter que pegar e dividir o valor do meu troco, né? Fazer uma divisão inteira. Vou pegar só a parte inteira. E dividir por quanto? Eu vou dividir ele por 100. Legal? Então, se eu dividir o meu troco por 100, vai dar a quantidade de notas de R$100 que eu vou ter que ter ali. Pronto. Essa é a primeira quantidade que a gente precisa. A segunda é a quantidade de notas de 10. Então, como que vai ser a quantidade de notas de 10? Então, eu vou ter o meu troco. E aí, preste muita atenção no que a gente vai fazer agora. Olha só. A gente vai ter o troco. Tudo bem? Então, a gente vai subtrair desse troco a quantidade de notas de 100. Ou seja, eu tenho duas notas de 100 vezes 100 dá quanto? Dá R$200. Então, vou subtrair desse troco R$200. E aí eu vou tentar descobrir dessa quantidade, desse restante do troco, quantas notas de 10 eu vou precisar passar. Tudo bem? Então, para isso, eu vou utilizar o notas 100, que é a quantidade, vezes o 100. Ok? E agora, né, o resultado disso aqui, ó, eu vou dividir por quanto? Né? Eu quero descobrir a quantidade de 10. Tudo bem? Então, eu vou fazer também uma divisão inteira para descobrir a quantidade de números de 10 ali. Legal? Em seguida, eu vou precisar fazer mais o que, senhores? Eu vou precisar, né, calcular a quantidade de notas de R$1. Para isso, agora, eu já subtraí aqui, ó, a minha quantidade de notas de 100. Agora eu vou subtrair a quantidade de notas, né, o valor do troco em notas de 10. Então, menos notas 10, tudo bem, vezes 10. Legal?
Então, eu subtraí duas notas, vamos supor, R$200, então eu subtraí duas notas de 100, e se fosse R$20, eu subtraí duas notas de 10. E aí, né, faço subtração, e aí eu encontro a divisão, né, inteira. Nesse caso, aí já vai sobrar só o resto, né, só as unidades, então não preciso mais fazer, né, essa comparação aqui. E aí eu vou saber exatamente a quantidade de notas de 1 que eu vou precisar. Legal? E aí, qual é a minha saída aqui? A minha saída é o troco que eu preciso passar. Tudo bem? Então, eu vou colocar agora aqui, ó, write ln, e aí eu vou colocar, ó, troco, né? Troco e aí eu posso colocar aqui, ó, notas 100, e aí eu boto uma mensagem aqui, ó. Um espaço, notas de R$100, legal? Em seguida, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um Enter e vou escrever agora aqui embaixo. Então, notas de 100, e aí eu vou colocar aqui, ó, notas 10, e vou colocar a mesma mensagem aqui, agora mudando para notas de R$10. Tantas notas de R$10. E, por fim, né? Por fim aqui. Ok. Deixa eu só colocar aqui. Por fim, notas 1, né? Vou colocar aqui, ó. Notas de R$1. E aí eu fecho meu parênteses, ponto e vírgula aqui, na minha impressão. Legal? Vamos testar agora aqui o nosso algoritmo. Então, só voltando aqui, né? Primeira coisa, ele checa o pagamento, se é menor ou maior. Depois eu vou fazendo, né, as divisões inteiras, né, para saber, né, quantas notas de 100 eu vou precisar, quantas notas de 10. E, né, depois eu pego esse mesmo troco e faço subtração com as notas de 100 e as notas de 10. E aí vai sobrar apenas as minhas unidades, legal? Então, vou pressionar agora aqui F9, a gente fazer o teste. Então, o valor da compra. O valor da compra foi R$200. E aí, o valor de pagamento foi 555. Então, ele fala bem assim, olha, o troco vai ser o quê? 3 notas, né, de 100, 300, legal? 5 notas ali de 10 e 5 notas de R$1, ok? Eu posso colocar aqui também, ó, para melhorar a legibilidade, né, vírgula, e aí eu vou colocar uma vírgula aqui também, ó. E aí fica mais fácil para a gente entender ali o que é a informação. Posso até fechar aqui, ó. E aí eu coloco aqui o i, né? Vamos colocar aqui, ó, 200, 555. Então, troco 3 notas de R$100, 5 notas de 10 e 5 notas de R$1. Perfeito, senhores? Então, essa foi a nossa última questão da nossa lista. Espero que vocês tenham acompanhado, né? A gente fez cada um dos algoritmos e testou. Pause esse vídeo caso seja necessário, faça com atenção, leia, né, e verifique o material. Já, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo com seus colegas. Valeu, um abraço e até a próxima!